Vamos começar agora com o topo do nosso mobile. Primeiro eu vou abrir aqui, ó, a pasta mobile. Você tem essa pasta limpa. O que é que eu chamo ela de limpa? Eu vou abrir aqui os dois arquivos, ó, Open as Separate File. E eu vou deletar tudo aqui. E vou deletar tudo aqui também. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar ela, uma pastinha aqui, e vou colocar ela como uma pasta limpa. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pasta mobile aqui, vou dar um Ctrl C, vou criar uma pasta aqui chamada mobile limpo, e dentro dela tá tudo aqui. Tem só as estruturas, ou seja, não tem nenhum CSS, não tem nada, e aí a gente vai trabalhando sempre aqui fora. Bom, eu tenho aqui o index, eu acabei deletando demais aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse arquivo index. Eu vou criar um arquivo novo aqui, PHP, tá? Vou criar um arquivo PHP e vou salvar ele com o nome, já estou na pasta mobile, vou salvar com o nome de index, tá? Porque senão eu teria que criar essa estruturazinha aqui. Ok, tá salvo, vou colocar aqui cursos IAG mobile. Vou fazer aqui o meu primeiro link href. Acho que foi um H demais aqui, né? Link href. E aí eu vou fazer o link para o arquivo estilo mobile.css rel style sheet type text css. Bom, obviamente por enquanto não vai acontecer absolutamente nada. Vou abrir esse arquivo CSS como um arquivo separado e vou começar a criar algumas coisas aqui, como por exemplo, asterisco. Vou colocar aqui margem 0, padding 0, borda none. Já o bar eu vou colocar a cor de fundo que a gente tinha lá nos outros, background. Esse naturalmente, por ter feito o teste, é que eu tenho ele, senão jamais decoraria. Vou colocar o font family padrão, caso a gente não especifique, né? Vou colocar o font family padrão, Arial regular, que a gente já trabalhou com isso. Vou colocar aqui a largura mínima de 320 pixels. A gente sempre vai trabalhar com largura agora 320 pixels. Bom, agora eu vou começar a fazer o topo propriamente dito. Então vamos começar a trabalhar aqui. Antes disso, deixa eu fazer aqui mais um link href. Eu vou vir aqui, ó, em fontes, para que as fontes naturalmente funcionem. Style sheet, type, text, CSS. Bacana. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é trabalhar com o header. Eu vou atribuir um ID chamado cabeçalho, que obviamente ainda não existe. E dentro desse cabeçalho eu vou colocar um img src e eu vou colocar a imagem que eu preparei especialmente para usar aqui, ó. Tem uma logo curso IAG mobile. Vou salvar e eu vou visualizar aqui no navegador mobile. Joia. Para a gente conseguir ter uma visualização legal, eu vou deixar aqui um contraste, dar um Ctrl C, vou deixar aqui de fundo para a gente ter o contraste. Esse erro aqui, ó, que passou a aparecer pela classe, naturalmente porque existe uma série de seguranças no champ local. Eu vou dar um Ctrl N aqui para abrir uma nova janela, vou dar um Ctrl V e a gente vai trabalhar sempre com a janelinha aqui reduzida. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vou diminuir ainda mais. Daqui a pouco eu melhoro.
Bom, eu tenho aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é só trabalhar com o header. Então eu vou trabalhar aqui o meu ID cabeçalho. Cabeçalho. Como eu quero centralizar o meu cabeçalho, eu vou colocar exatamente a largura da imagem. Você deve estar se perguntando, Adriano, qual é a largura da imagem? Bom, como fui eu que criei, naturalmente, eu sei. Aí você fala, Adriano, mas não foi eu que criei, eu quero saber. Não tem problema, é só você abrir ela ou no Photoshop ou no Fireworks. E aí você vai ver o tamanho, ou você vai lá em botão direito, propriedades, enfim, isso é uma coisa bem simples. Bom, uma vez que eu coloquei aqui a largura, a altura eu não preciso necessariamente especificar, eu posso deixar alto. Agora a margem é outra história. Margem eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar superior 15 pixels, direita eu vou colocar alto, porque aí eu consigo centralizar. Vou colocar 15 pixels aqui também e alto. Bom, o que é que a gente precisa ter de resultado aqui? A gente precisaria ter ela com um pouquinho afastado para cima, um pouquinho afastado para baixo, que aí você não está conseguindo ver que ela está afastada para baixo, porque não tem nada abaixo, mas a gente já tem ela centralizada. Ó. E aí é legal porque eu vou fazer o seguinte aqui. Eu já defini que o body tem uma largura mínima de 320. Então perceba que chega uma hora aqui, ó, que eu não consigo diminuir, porque é a largura mínima. Então essa é a largura que a gente vai visualizar no mobile. Antes de finalizar, eu não sei se você lembra, aqui no index principal, deixa eu voltar aqui para Coast Design Responsivo, index, a gente colocou um viewport, caso o usuário acessasse esse index pelo mobile e quisesse visualizar ele. Mas eu vou colocar ele aqui também, ó, que na verdade aqui é que ele tem que estar. Então, viewport, device width, initial scale 1, maximum scale 1. Por que eu não vou deixar ele dar um zoom? Porque já está planejado para isso. Se você quiser deixar, não tem problema. Mas como eu já estou planejando para o mobile, não tem uma necessidade específica dele precisar dar um zoom. Bacana? Então, na próxima aula a gente já começa a fazer o menu do nosso site mobile, da nossa versão mobile. Ok?